Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso benefício. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos sempre conosco. Ó Deus querido, Senhor da glória, abençoe e guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, intercessores e ajudadores. Opera, meu Senhor, na vida da igreja, guarda nossos irmãos na cidade, guarda os nossos irmãos no campo, manifesta, Senhor, a tua graça. Ajuda os teus servos, Pai, que estão iniciando. Dá graça, Senhor, à juventude da igreja. Manifesta o teu poder na vida dos teus filhos. Abençoa os idosos, meus senhores pastores jubilados. Ó Deus, toma em tuas santas mãos aqueles, meu Senhor, que fizeram a tua obra, trabalharam para o teu louvor, bendisseram a ti, Senhor, com suas vidas e serviços. Ó Senhor amado, continua operando na vida dos meus irmãos, recompensando com a bênção dos céus, guardando o Senhor os seus descendentes. Ó Deus, manifesta a tua graça na vida do teu povo. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1168, ano 17. O tema de hoje, meus amados, a palavra escrita no coração. A palavra escrita no coração, ela tem um poder preservador, tem um poder restaurador, renovador, encorajador, é maravilhoso. Quando se tem a palavra escrita no coração, a gente tem mais confiança, a gente anda com mais vigor, a gente faz as coisas acreditando mais, é diferente. Eu louvo a Deus porque acredito nisto, ensino isto e experimento isto. Eu louvo ao Senhor na nossa experiência, apesar de pequena, minha experiência é pequena, comparando com os grandes homens, os grandes ministros de Deus, os grandes líderes, minha experiência é pequena, mas muito importante. Eu sempre tive desejo de contribuir e Deus foi me dando oportunidades. Comecei ensinando lentamente, depois eu passei a usar material dos outros, depois eu passei a produzir o meu material. E depois eu passei a dar aulas usando a Bíblia simplesmente. Eu tinha muito desejo de ser professor de Bíblia. Professor de Bíblia, não é a coisa diluída dos outros. Professor de Bíblia, abrir a Bíblia Sagrada e ensinar como quem ensina numa cartilha de ABC. Então, um privilégio, coisa grandiosa, coisa maravilhosa e um grande benefício para os meus irmãos, para os meus alunos. Desejo continuar, não sei até que dia, até porque não tenho projetos aqui. Mas o Senhor proporcionando a oportunidade e o prazer, vamos fazendo, anunciando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor para o coração humano. O nosso desejo, meus amados irmãos, o Senhor conhece profundamente. Não dá para esconder nada de Deus. A gente deseja servir, a gente deseja ajudar, a gente deseja fazer isto. E quando você deseja, você, portanto, se apresenta diante do Senhor e diz a que veio. Eu desejo, me apresentei e Deus tem me dado a graça para fazer. O nosso texto hoje, Hebreus capítulo 8, versículos 3 a 12. É um texto pequeno, de grande importância, porque fala do sacerdócio de Jesus. O sacerdócio da tribo de Judá, ou de um integrante da tribo de Judá. Portanto, um sacerdócio único, eterno e glorioso para o nosso bem. Hebreus 8 e 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios.
Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, não havendo, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés, divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito a Moisés: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. Por quê? Se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Aqui nós temos, meus amados irmãos, a mais profunda e solene promessa para o bem-estar do homem: o perdão dos pecados, de qualquer natureza, aqui neste último versículo, chamados de iniquidade. O que é iniquidade? Todo ato iníquo, do culto falso, a idolatria cruel, o satanismo aberto, os pecados carnais, roubo, adultério, traições de qualquer natureza, tudo é iniquidade. Tudo é iniquidade. E a promessa de Deus é perdão completo. Perdão plenário. Que Deus abençoe os meus irmãos e nós vamos orar e aprender juntos. Amado Senhor, Pai que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado pela tua palavra, pela leitura. Obrigado pela compreensão da mesma. Obrigado pelos nossos irmãos. Toma, Senhor, em tuas santas mãos cada vida. Os teus ministros, Pai, manifesta o teu poder. Nossos amados irmãos na nossa igreja e nas demais denominações da tua igreja. Guarda, meu Senhor, os teus ministros, manifesta o teu poder. Amado Pai, Senhor da glória, ajuda-nos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos,
Esse texto fala do sacerdócio de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, era da tribo de Judá. A tribo de Judá não é tribo sacerdotal, mas o nosso Deus, que é cheio de graça, cheio de amor, cheio de glória e cheio de poder, ele faz o que lhe apraz. E nós temos este serviço sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, que não ofereceu nenhum animalzinho do chiqueiro. Jesus não precisou de sangue de bodes, sangue de carneiros, sangue de bezerros. Jesus não precisou de nenhum outro recurso a não ser a sua essência. O profeta disse que ele derramaria sua alma na morte. Não precisamos entrar aqui no detalhe para interpretar de uma forma rudimentar a história do sangue. A vida da carne está no sangue, derramou o sangue, derramou a alma, para dar margem aos perversos. A alma é o conjunto dos sentimentos da pessoa, muito embora o sangue esteja representado neste conjunto, porque ninguém sem sangue teria atividade. Mas é muito mais complexo do que esta maneira rudimentar, atrapalhada de querer simplificar uma coisa que é profunda. O Senhor Deus, na sua infinita bondade, prometeu redenção desde o primeiro ato pecaminoso do ser humano. O homem, a primeira derrota do ser humano foi acreditar em mentira. E as últimas derrotas do ser humano vai ser da mesma natureza. No princípio, lá no Jardim do Éden, a mulher acreditou na mentira da serpente. A serpente foi um médium de Satanás. O Satanás usou a serpente, a instrumentalidade da serpente, e a serpente falou, instrumentalizada por Satanás, para mentir à imagem de Deus, o homem e a mulher, o gênero humano. A mentira da serpente, mentira que o homem seria vitorioso, conhecedor de tudo, igual a Deus, é a mentira de hoje, continua hoje. As seitas imundas, os perversos, os idólatras, os grandes líderes da humanidade não fazem nada mais ou menos, nada mais ou nada menos do que mentir, iludir, enganar e fraudar. E por isso eles, com muita razão, cobertos de razão, eles abominam a palavra de Deus. O Papa, o Dalai Lama e os demais líderes da humanidade, eles abominam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus desautoriza as mentiras da confissão de cada um deles. Então, aqui nós temos, meus amados, este ensinamento maravilhoso a respeito do sacerdócio de Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele começa falando do todo. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer sacrifícios e ofertas. Dons aqui são ofertas, dádivas do povo para agradar a Deus. Todo sumo sacerdote é constituído para realizar este serviço do adorador em relação ao ser sublime. Dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também referência ao Messias, ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, por isso era necessário também que este tivesse alguma coisa para oferecer. Não um cabrito, um cordeiro, um bezerro, não. Aí ele vai descrever no versículo 4 a impossibilidade de Jesus, sendo da tribo de Judá, portanto, um elemento da casa de Davi, ser sacerdote, porque a tribo sacerdotal
não era Judá, e sim a tribo de Levi. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, não havendo ainda sacerdotes que oferecem dom segundo a lei. Segundo a lei, o sacerdote é da tribo de Levi e da casa de Arão. O sacerdócio, nas Escrituras, é da tribo de Levi e da casa de Arão. Antes da lei, portanto, antes da constituição de Israel, Deus reconhecia o sacerdócio humano. Deus reconheceu o sacerdócio do Melquisedeque. Abraão reconheceu o ofício sacerdotal do Melquisedeque. Quando Moisés sai do Egito e vai para Midian, Deus reconhece através de Moisés o sacerdócio de Jetro. Jetro era um homem da tribo de Cã, ele era um camita, ele era descendente de Cã, e mesmo assim um sacerdócio oficioso. Não entraria na lei, mas daria testemunho do poder de Deus. O versículo 5 diz que estes sacerdotes servem de sombra das coisas celestiais. E ele vai mencionar aqui a mensagem de Deus a Moisés. Olha, você não faça diferente do modelo que foi mostrado a você lá no monte. O modelo que você teve a visão lá no monte. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança. Ou seja, o sacerdote da tribo de Judá. Este sumo sacerdote que não seria sacerdote se não morresse. Este sacerdote tem um sacrifício melhor, porque a sua função, o seu ofício está fundamentado numa melhor aliança, numa promessa melhor, numa promessa superior. E qual é esta aliança? É uma aliança abrangente que coloca em comunhão com Deus pessoas de qualquer tribo, povo ou raça. Raça, tribo, etnia, não faz a menor diferença ser um hebreu, ser um cananeu, se ainda existisse cananeu na terra. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença ser um judeu, sangue puro, descendente de Abraão, ou um mongol, um indiano, um chinês, um americano, um brasileiro, com essa mistura indecifrável de raças. Não faz a menor diferença para ser abençoado, alcançado, colocado diante do Senhor nesta nova aliança. Uma aliança melhor e promessa superior. No versículo 7 diz: porque se aquela primeira aliança fora ou tivesse sido irrepreensível, não teria sido colocada a possibilidade de uma nova aliança. E ele arrasou a este pensamento, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, esta diferença, esta divisão, a casa de Israel é o todo, e a casa de Judá, a tribo de Jesus, a tribo de Davi, a casa de Davi. Portanto, a casa de Israel, todo o conteúdo judaico, e a casa de Judá, o reino de Davi.
o direito hereditário de Jesus como rei, descendente de Davi. Por isso aqui ele é chamado de a raiz de Davi. Então, meus amados, é algo maravilhoso para a gente aprender. Porque diz, olha, eu vou fazer esta nova aliança. Não, o versículo 9 diz, não é segundo, não é da mesma forma que eu fiz aliança com vossos pais quando eu tomei do Egito. Mas, mesmo sendo uma aliança extraordinária, a aliança mosaica, eles não permaneceram naquela aliança. Eles não permaneceram naquela aliança. E aqui no versículo 10 diz, porque esta é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel. Porei as minhas palavras e leis, as minhas leis no seu entendimento. Eu lhe serei por Deus, escreverei estas palavras, estas leis no seu coração. Eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Ao ponto de ninguém mais precisar exortar o outro. Olha, te aproxima de Deus, te reconcilia, conhece o Senhor. Ninguém mais vai chegar a sentir esta necessidade. Conhece o Senhor, te reconcilia, te conserta com Deus, procura se humilhar, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, ou seja, do rachador de lenha ao rei que está entronizado. Portanto, meus irmãos, uma promessa solene e gloriosa, melhor promessa, melhor aliança, mediador único, Jesus Cristo. O versículo 12 diz, porque serei misericordioso para com eles, mesmo cometendo iniquidades, mesmo que eles tenham iniquidades, mesmo que eles tenham prevaricado, mesmo que eles tenham pecado, lhes perdoarei e não me lembrarei mais. Oh, coisa gloriosa! A promessa superior, a aliança superior, sacerdote superior e esperança superior. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, enchendo de graça cada coração, fazendo a gente realmente esperar o Senhor, glorificando. A nossa oração hoje, nós vamos suplicar, nós vamos buscar a bênção do nosso Deus pelo irmão Clóvis, a irmã Fransquinha e a sua família no Chorozinho. Nossos irmãos nos acompanham no nosso trabalho há muitos anos e ele está enfermo, se recuperando de um problema e nós vamos mais uma vez interceder por ele. Nós podemos interceder todos os dias, mas em algum momento a gente menciona aqui publicamente. Amado Senhor, Pai querido que estás nos céus, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, a palavra santa. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor do céu e da terra, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, crianças, jovens e adultos, cada família, cada ministro teu, Senhor, toma em tuas santas mãos. Opera, meu Senhor, nos nossos corações, nos dando graça, vigor, alegria de servir, graça para fazer a tua obra. Ó Deus, nos dá vigor, Senhor, nos dá, meu Senhor, conhecimento, nos dá, meu Senhor, a unção do teu Espírito para fazer a tua obra. Agora, Senhor, abençoa e guarda cada servo teu, cada membro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Ó Deus bendito, manifesta a tua glória. Agora, meu Senhor, te apresentamos o irmão Clóvis, a irmã Fransquinha, Senhor, a sua família, os familiares. Toma em tuas santas mãos, dá graça ao teu servo, fortalece, sustenta, ajuda,
Ó Deus, nos dá outras oportunidades para estarmos juntos, bendizendo a Ti, te exaltando o Senhor. Pai querido, amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda a Tua igreja, este memorial da oração. Tu conhece cada vida, manifesta o Teu poder. Do santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.